Olá, bom dia. Bom dia. Hoje, dia 15 de março, né, de 2024, sexta-feira. E eu vou adiantar um pouquinho a live hoje, que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, não posso adiar. Então, para você que assiste ao vivo, vai ser surpreendido aí, mas para quem assiste depois, tá tranquilo. Hoje eu quero meditar com a gente aqui o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 24, que diz assim, ó: Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e colocou-se no meio deles, dizendo: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, né, a lateral do corpo dele, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, depois Jesus outra vez: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vocês. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e àqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio aparecer. Então, esse texto é um texto que você já deve ter lido algumas vezes, eu também já li, e eu quero refletir aqui sobre a experiência espiritual. Esses discípulos estavam reunidos num lugar com a porta fechada, e o texto é bem claro em dizer que eles estavam com medo dos judeus. Uma novidade tinha acontecido na vida deles, e a novidade que tinha acontecido é que eles estiveram com Jesus, e a proposta de Jesus era a proposta de uma vida cristã, né? Um cristianismo, um messianismo que eles estavam vivenciando, porque cristianismo tem a ver com messianismo, né? Que tem a ver com redenção, que tem a ver com reestruturação, que tem a ver com todas essas coisas. Então, era uma proposta nova, que eles eram judeus, eles frequentavam a religião judaica, eles iam no templo, eles iam nas sinagogas, mas agora uma proposta nova foi apresentada, que é a proposta da restauração do mundo através do poder do Espírito Santo, usando vida de pessoas comuns como os discípulos, como esses homens aqui. Então era uma coisa que não era muito fácil de entender, não, né? Não era muito fácil, não. O messianismo, eles esperavam, a nação esperava o Messias, que ele sozinho haveria de transformar a nação, e haveria de transformar todas as coisas. Era um estilo de Davi, né? Por isso Jesus é chamado filho de Davi, claro, por causa da linhagem, mas também por causa da energia, do espírito de Davi, né? Que eles esperavam que ele tivesse no sentido de reestruturação da nação. É só você ler Atos capítulo 1, versículo 8, você vai perceber isso. Acontece que Jesus, ele pulverizou a missão. Ele não fez isso sozinho, ele treinou esses homens e ele agora sopra sobre esses homens o poder do Espírito Santo, e ele fala sobre isso em Atos 1:8 mesmo, né? Quando ele diz assim, ó, vocês vão receber poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Receber poder ao vir sobre vós. Poder de fazer o que o Messias também faria, ou o que o Messias começou a fazer. Eles entraram na obra do Messias. O cristianismo, então, porque a palavra Cristo é o equivalente a Messias do hebraico. A palavra Cristo ou Christos, né? É a palavra grega que é o equivalente a Messias, né? Ou Machia, lá do hebraico. Então, o messianismo ou o cristianismo tem a ver com essa questão da transformação do mundo pelo próprio homem. O homem transformado pelo Espírito Santo, transformando as suas realidades, né? Por isso que Romanos 8 fala que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas eles não sabiam essa proposta, eles não tinham compreendido essa proposta, eles ainda não tinham assimilado essa proposta. E eles estavam sendo ameaçados. Assim como Jesus foi perseguido e morto, e os demais discípulos começaram a ser perseguidos também, então eles se ajuntaram no lugar, fecharam as portas, ficaram ali com medo dos judeus, porque a proposta do cristianismo ameaçava a estrutura da religião judaica. Então eles estavam sendo perseguidos. E com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles e fala assim: paz seja convosco. No momento de angústia, no momento de desespero, de medo, Jesus fala: gente, tenham paz. E ele fala duas vezes: paz seja convosco. E no momento que ele fala a segunda vez, ele assopra sobre eles o Espírito Santo. O significado do sopro sobre eles, fala: recebam o Espírito Santo. É o cumprimento da profecia de João Batista, que fala assim: olha, vai vir um atrás de mim aí que ele batiza com o Espírito Santo, hein? Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E também é uma referência ao início de tudo, quando Deus faz o homem e sopra nas narinas. O sopro é o ruá. E ruá é a mesma palavra para espírito no hebraico. Sabe? Ruá é a palavra que significa espírito no hebraico. Então Jesus sopra o espírito sobre eles, sopra todo o poder que ele fala: vocês receberão poder, então está aqui o poder.
para vocês fazerem a obra. Ali a gente já começa a perceber que, se depender de nós, nós vamos ficar retraídos, escondidos, com medo, cheio de ansiedade, cheio de depressão, cheio de... A gente sempre vai ficar assim, a natureza nossa é essa. Mas uma vez que a gente recebe o poder do Espírito, então a nossa vida começa a tomar outra forma. Porque o Espírito Santo, ele limpa, o Espírito Santo, ele dá vida, o Espírito Santo, ele vivifica, né, as vidas, né? Ele dá a palavra para Espírito é a mesma raiz da palavra dínamos ou dinamite, né? É uma explosão, é um poder que não pode ser contido. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica intrépida, ela faz, ela acontece, a vida dela deslancha, porque ela faz isso no poder do Espírito, ela não faz no poder de si mesma, né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, eu estava para baixo, depressivo, eu estava angustiado, eu vivia tomando remédio, angustiado. Eu não estou falando nada contra o remédio, não, o remédio é importante. Mas há determinadas coisas que são de procedência espiritual. Aí a pessoa fala assim, então quando eu me entreguei ao Espírito Santo, quando eu permiti que o Espírito Santo entrasse na minha vida foi transformada. Eu virei outra pessoa. A ansiedade foi embora, a depressão foi embora. Eu não estou falando contra as questões patológicas. Entendeu? Existem questões de depressão que tem a ver com hormônio, tem a ver com uma baixa de algum hormônio ou excesso de algum outro, não sei, aí você pergunta para algum médico nesse sentido. Então, nesse caso, o tratamento é medicamentoso mesmo, né? Mas existem alguns tipos de coisa, alguns tipos de ansiedade, alguns tipos de estado depressivo que é a influência do mal. E como é que eu vou descobrir que eu estou sendo atacado pelo diabo? Tendo experiência espiritual com Deus, ampliando a minha experiência espiritual com Deus, ampliando o acesso ao Espírito Santo que Ele me deu. Está em mim, está em você. Se você aceitou Jesus, se eu aceitei Jesus, o Espírito Santo está em mim. Ele é acessível. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, eu posso ser liberto, porque onde há o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra do Senhor. Então, a gente precisa ter um pouco mais de intimidade com o Espírito Santo, ter um pouco mais de intimidade com Deus, de busca, de mais profundidade. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18, 5,17, enchei-vos do Espírito. É uma prerrogativa nossa. Esses discípulos que estavam amedrontados, eles tinham que tomar posse desse Espírito que estava sobre eles. E você e eu também precisamos tomar posse disso. Senão a gente vai ficar vivendo uma vida rasteira sem essa experiência. O versículo 26 que nós lemos aqui, ou melhor, o versículo 24 que nós lemos aqui, fala que Tomé não estava lá nessa reunião. Ele não estava lá. Estava todo mundo ali, talvez até o irmão dele estava lá, porque a palavra Tomé e também a palavra Dídimo significa gêmeo. Então esse rapaz tinha um irmão gêmeo, que provavelmente talvez fosse um Tiago que estava aqui. O irmão dele estava lá, os amigos dele estavam lá. Todo mundo teve essa experiência com Jesus, mas ele não teve. E aí o versículo adiante, o texto adiante, vai dizer que Tomé duvidou. O pessoal falou, Jesus esteve com a gente, que é isso, não acredito. Só vou acreditar se eu ver, se eu colocar a mão, essas coisas. Então a gente duvida das coisas de Deus quando a gente não faz essa experiência com Deus. Quando a gente não investe tempo com Deus, quando a gente não investe tempo com Jesus, quando a gente não investe tempo na palavra, quando a gente não rumina a palavra. Quantas vezes a gente sai de um culto pensando em um milhão de coisas? A gente pensa no Flamengo, pensa no Cristiano Ronaldo, a gente pensa no artista. Sai do culto. Você participou de um culto, uma celebração ao Senhor, você ouviu uma palavra, você louvou ao Senhor, você estava ali procurando se encher do Espírito Santo, mas foi embora, saiu da porta da igreja, está pensando em outras coisas, não rumina isso, sabe? Imagina uma água caindo num lugar, numa superfície rígida, como um espelho, um vidro, o asfalto. A água fica rodando, tentando achar um espaço para entrar e não acha. O que acontece? O sol chega ali e ela evapora. Agora imagina a água caindo num lugar poroso, numa estrada de chão, alguma coisa que seja poroso, que ela consiga, que tenha ranhuras, rachaduras, ela vai penetrando. A gente precisa provocar isso na nossa vida. Sabe, diante de Deus, num culto, num momento devocional, num momento de oração, a gente precisa provocar isso, provocar essas ranhuras, essas fissuras, para que a palavra entre, vai entrando e vai entrando e vai entrando. Aí a gente vai ficando cheio do Espírito Santo. Entende? Porque senão fica a experiência muito vazia. Às vezes a gente coloca lá, vou colocar a live para rodar aqui enquanto eu faço as minhas coisas. A gente faz isso, né? Beleza, ou então a gente fala, vou colocar a Bíblia falada aqui, aí coloca lá um texto bíblico sendo falado enquanto você vai fazendo as suas coisas. Beleza, tranquilo, mas você está dividindo a atenção.
Jesus falou isso com Maria, né? E falou com Marta, né? Marta, você está dividindo a atenção. Eu estou na sua casa e você está fazendo outra coisa. E aí a gente fica muito tempo perto de Deus, ou fica muito tempo perto da igreja, perto de Deus, perto da palavra, com o Espírito Santo na vida, mas a vida continua minguada. É igual o Tomé. Entende? E a proposta de Jesus é enchei-vos do Espírito, recebam o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus na nossa vida. Não dá pra gente negligenciar e agir como se nada tivesse acontecendo. Se eu te mandar sua mensagem aqui agora, falar só, depositei 10 mil reais na sua conta, ou 20 mil reais na sua conta, tem certeza se ele sair correndo aí agora, ou entrar ali no aplicativo, sei lá, você ia fazer um jeito de tirar esse dinheiro. Você ia ter acesso a esse dinheiro de qualquer maneira. Dinheiro. Aí Jesus depositou na nossa vida muito mais do que dinheiro. O Espírito Santo é o Espírito dele, é o Espírito de Deus. É o mesmo Espírito que fez todas as coisas criadas acontecerem, saírem do nada e virarem tudo que existe no dia de hoje, todas as galáxias, né? É o mesmo Espírito que gerou isso tudo, ele está na minha vida e na sua vida também. Mas a gente não acessa com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, com a mesma emoção que a gente acessaria para pegar 20 mil reais no banco, por exemplo, que foi depositado como presente. Percebe como é que a gente às vezes fica, estou falando de mim, tá? Como é que a gente às vezes fica muito preso a este mundo materialista que vai passar? É esse mundo material, físico. Então a gente precisa desenvolver mais sensibilidade espiritual, né? Sensibilidade espiritual, discernimento. Aí eu vou saber quando eu estou sendo atacado, eu vou saber o que eu tenho que fazer para Deus, eu vou saber como lidar com a vida, né? Porque o Espírito Santo está aí para isso, né? Então, Deus nos dá acesso. Precisamos ampliar a nossa consciência de Deus, a nossa experiência com Ele, precisa ser ampliada através da leitura, da oração, de dedicação de tempo, né? Ranhuras, para a palavra entrar no coração. Uma pessoa espiritual, ela investe nisso. Paulo fala em 1 Coríntios sobre homens espirituais e homens carnais. Nós precisamos estar no ponto principal, o homem espiritual. Porque ele fala assim, o homem espiritual discerne bem tudo. O homem carnal não entende nada, mas o homem espiritual ele discerne bem tudo. Tem muita coisa obscura acontecendo na sua vida que você não está percebendo que é uma coisa espiritual. Por quê? Porque você não está permitindo a revelação do Espírito na sua vida. E ela só acontece a partir de dedicação. É você cavar mais fundo para nascer água, para brotar água aí. Entende? Jesus falou, receba o Espírito Santo. E a gente já recebeu, né? Então, eu preciso ruminar a palavra, preciso ruminar no texto. Salmo 1, mais uma vez, fala sobre isso. Né? O homem que medita na palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto em todo o tempo, entende? O Espírito Santo, irmãos, ele limpa, purifica, ele vivifica, ele é o que nós mais precisamos. Então, que essa palavra entre no seu coração, no meu, assista ela várias vezes, assista ela, não é porque eu estou falando não, é porque é a palavra de Deus. Se você quiser conferir, acha outros textos bíblicos que vão falar sobre isso aí, tem vários deles que vão falar sobre isso, encher do Espírito, né? Paulo falando, Jesus falando, todo mundo falando. Né? E Oséias vai falar uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Oséias 6:3, me parece. Não, é 6, mas eu não vou te falar se é 3 não. Mas ele diz lá, primeiro, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3 acho que fala isso. E tem um outro momento que Oséias fala assim, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Quando a gente não tem esse conhecimento que o Espírito está sobre nós, a gente tem acesso a ele, a gente vai se perdendo um montão de coisa, ficando girando em círculos. Né? A gente está tendo uma experiência com Deus, mas não percebe, igual o povo. O povo estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Era uma experiência com Deus, que tinha nuvem, tinha fogo, tinha comida, tinha um monte de coisa. Deus manifestando o tempo todo. Mas eles não perceberam que estava tendo uma experiência com Deus. Por quê? Porque faltava esse discernimento. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, desse Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que seu final de semana seja abençoado. Tá? Você que é da IBMA, eu te encontro lá domingo, em nome de Jesus. Se você que é de outra igreja, dá um abraço no seu pastor e seja cheio do Espírito Santo.